Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à aula dessa semana sobre a Índia, a partir da página 225, capítulo 10 do livro de Geografia de vocês, tá? Essa é a referência da nossa aula. Lembrando que na aula passada nós finalizamos o estudo do capítulo 9 com uma atividade avaliativa. Quem ainda não me enviou tem até amanhã, quinta-feira, dia 20/8, para enviar. E agora nós vamos conhecer um pouquinho desse país que fica ao sul da Ásia, ou seja, é um país que faz parte do continente asiático, um país que, assim como a África, né, assim como o continente africano, que é riquíssimo em biodiversidade, nós vamos... Então, capítulo 10, aqui de olho na BNCC também, que a prof sempre gosta de manter a partir de agora, né? Aqui a prof manteve a questão dos contrastes da Índia, né? A questão da população, que ele é o país mais populoso do mundo, que foi um país colonizado. A prof colocou aqui no último tópico colonização e independência, para que vocês lembrem que a Índia foi colonizada. A prof explicou toda a questão da colonização pelos britânicos, inclusive na aula ao vivo, e que posteriormente eles tiveram um líder lá chamado o Mahatma Gandhi, a qual a prof também mostrou a fotinho do cara para vocês. E aí ele liderou diversos tipos de manifestações passivas, ou seja, não tinha derramamento de sangue, como a gente está acostumado a ver nas histórias, né, que era toda aquela questão de guerra, onde quem podia mais chorava menos, os que tinham maior armamento, os que tinham maior poder ganhavam. Não, eles ganharam durante muito tempo, eles batalharam de forma passiva, né? Quando tinha repreensão do governo, eles se mantinham firmes, mas de forma passiva, sem guerrear. E isso é uma das principais características históricas da Índia. No livro de vocês, se vocês folharem ali inicialmente a partir da 4ª ou 5ª página do livro, vocês especificamente a partir da página 230, vocês vão conseguir observar algumas limitações que esse país possui, como, por exemplo, a má distribuição de água, o que desfavorece o desenvolvimento de qualidade de vida das pessoas, ou seja, aqueles contrastes negativos e a minoria luxuosa e a grande maioria urbana, a qual sofre com pobreza, infraestrutura, está sim, grande parte relacionado à má distribuição de água. Posteriormente, no livro de vocês ainda, a partir da página 235, vocês vão ter descritos no livro todo aquele processo de urbanização, como é que as pessoas foram para as cidades e por que foram, aonde vocês vão conseguir observar o desenvolvimento urbano, onde as pessoas migravam do campo para a cidade para trabalhar nas indústrias, e elas foram superpopulando alguns grandes centros que a Índia apresenta até mesmo nos dias de hoje, para trabalhar nas indústrias têxtil, para trabalhar em outras fábricas. Porém, ela não cresceu de uma forma igualitária com qualidade de vida, que é o que vai gerar lá a questão de muitos conflitos religiosos também, e é o que vai gerar diversos tipos de problema nessa nação. Então as pessoas foram se desenvolvendo nas cidades, mas não com uma qualidade de vida e organização que a gente pode observar que outros países acabam mantendo, né, pessoal? Nós podemos destacar no quesito de agricultura da Índia, que embora ela sofra com diversos tipos de problema, ou sofreu mais no passado com a adaptação, a crescente falta de água, ou seja, eles precisam plantar,
grãos e sementes que não necessitem de tanta água quanto algumas plantações necessitam. Então, eles têm que se adaptar ao armazenamento de água. Eles têm que pensar também em questões ambientais, por conta da fragilidade da Índia, né, em fase de crescimento, e das pressões criadas pelo sucesso econômico. Isso está na página 231. Mas aí, então, com o passar dos anos e falando atualmente agora, tá? A agricultura indiana vem se tornando cada vez mais um exemplo de investimento em tecnologia, pelo menos em quantidade, já que o país precisa suprir uma necessidade de alimentação cada vez maior, para uma população que também aumenta. Então, da onde que vem o pensamento da agricultura indiana? Primeiramente, se autossustentar. O que a Índia produz? Cereais, milho, arroz, tabaco, banana, algodão, juta, chá, dentre outras coisas também, como cana-de-açúcar, coco, que vocês vão encontrar na página 233. Observem o que eles produzem, tá? Observem os mapas para vocês também não perderem essa questão de interpretação de mapas nesse período de quarentena. E é bem importante que vocês mantenham essa visão, né? Para a atividade dessa semana, lembrando que os slides da semana passada a prof fez, da semana retrasada, a prof utilizou do meu próprio arsenal de referência. Na semana passada, a prof fez a síntese oral, aonde eu expliquei para vocês toda a questão de contraste. Para essa semana, a gente não perder o foco do livro, a gente vai realizar a leitura do capítulo 10, da página 235 até 238. Galerinha da minha vida, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: leiam muito, tá bom? Depois que vocês concluírem a leitura, escrevam uma síntese daquilo que vocês leram. Não é para vocês fazerem cópia do livro, tá, povo? Por favor, compreendam isso. Não é cópia. É simplesmente para que vocês realizem toda a leitura, lembrem-se daquilo que vocês leram, sintetizem o que é mais importante e escrevam no caderno de vocês. E também faço a atividade número 1 da página 239, copiar e responder no caderno. A questão A e B, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.